Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Toyota SW4 GR Sport Turbo Diesel 2024. Esse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar o contato na descrição de vídeo para que você possa verificar o valor com os consultores de vendas. Essa é a versão topo de linha que recebeu um facelift na parte frontal, câmera 360 graus e Toyota Safety Sense com pré-colisão e também ACC. Novidade aqui no modelo, motorização com 224 cavalos e suspensões esportivas da Toyota Gazoo Racing. Também uma novidade na multimídia, que é de 9 polegadas com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio. Recarregamento de celular por indução e também sistema JBL de som com muita qualidade. São os detalhes que eu vou mostrar para você no decorrer desse vídeo. Quero começar mostrando os detalhes, partindo aqui da frente, dos faróis que são mais afilados, saindo da lateral, vindo até a frente. Todo o sistema de iluminação aqui é em LED. E nós temos esses 4 formatos em L, que são a luz condução diurna do modelo. Canhão de foco projetor com acendimento automático, de longo alcance e também farol alto e baixo. Todo esse detalhe aqui em Black Piano na parte interior do farol que realmente dá um destaque. E aqui nós temos todo esse detalhe com essa moldura em Black Piano que faz toda a parte do farol que fica destacada. Também esses vincos bem pronunciados na parte do para-choque. E aqui um detalhe, essa é a cor preto atitude metálica. E também uma segunda opção de cor é o branco lunar perolizado. Então o preto vai ficar mais sóbrio e o branco vai se destacar essas peças que são em Black Piano, que realmente vão se destacar no modelo branco. Aqui nós temos sensor de estacionamento dianteiro com alerta de proximidade no painel com um item de segurança interessante e também farol de neblina em LED. Mais abaixo, ainda já teríamos essa peça toda em Black Piano que se destacaria bastante na cor branca. E aqui a inscrição GR e a luz de condução diurna aqui embaixo, que também é o indicador de seta do modelo, que realmente fica bem diferenciado. A grade frontal é diferente do modelo SRX. Nós temos uma grade inferior maior e aqui em cima a grade superior já é menor. Esse destaque aqui de design é o mesmo da Legender lá fora, que aqui no Brasil se destaca na versão GR e também Diamond. Nós temos a grade aqui todo com um detalhe em colmeia preto fosco, com câmera 360 graus, que depois vou mostrar para vocês lá no interior, e a grade superior já também com as molduras aqui em preto fosco da abertura de ar e o logo translúcido da Toyota com o sistema Toyota Safety Sense. Nós temos aqui os sensores com radar para ACC, também pré-colisão, que depois vou mostrar para vocês lá no interior. Lá no para-brisas uma câmera que monitora todo o trajeto para trazer mais segurança, os vincos que saem lá da frente vindo até o capô e os detalhes aqui em Black Piano também aqui na frente que se destacam. E agora eu quero mostrar o motor da SW4. A sua motorização é 2.8 turbo diesel, agora com 224 cavalos. São 20 cavalos a mais do que a versão SRX e Diamond por conta desse modelo GR Sport. É um motor duplo comando de válvulas, 4 cilindros em linha e não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando. E um detalhe, injeção direta. Ela teve uma atualização na parte dos pistões que ficou mais ágil numa saída de trânsito. Outra atualização foi o turbo intercooler maior, que foi posicionado à frente com torque de 55 kgfm a 2.800 RPM. Outra atualização, filtro DPF, referente à legislação do Procon VL7. Ele funciona de forma automática para fazer a filtragem do diesel ou por um botão no painel e não necessita do uso do Arla 32. Também a transmissão sequencial de 6 velocidades automática no modelo. Eu vou deixar a ficha técnica na descrição de vídeo para que você possa acompanhar detalhes referentes a consumo e quais os acessórios que vêm de série nesse modelo. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota, no parte do capô manta acústica e também uma manta acústica entre a parte do painel e o motor para diminuir o ruído no interior da SW4, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os carros em cada detalhe. Os detalhes na parte lateral do modelo começam pelas rodas. Elas são exclusivas para essa versão GR Sport, com toda a parte diamantada aqui vindo até o centro com uma parte cinza metálica e o restante aqui com esses vincos aparentes com a cor Black Piano. Porca antifurto que já acompanha o modelo
E o perfil dos pneus 265/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Eu quero abrir a imagem para mostrar a dimensão da SW4, que mede 4 metros e 79 centímetros de comprimento. Vão livre de solo, de 27,9 centímetros, por isso que ela conta com esse estribo lateral para facilitar para que você suba no carro, pois é um SUV raiz bem alto e facilita para-barro tanto no primeiro eixo como no segundo eixo. Aqui na caixaria de roda nós já temos todo esse detalhe em preto fosco, que na branca já ficaria bem destacado. Um vinco aqui da primeira porta com contorno até a segunda porta e um vinco que sai aqui da lateral indo até a parte da lanterna traseira. Aqui nós temos na coluna A o detalhe em preto fosco, como essa parte de baixo do retrovisor. Indicador de seta, rebatimento elétrico aqui do retrovisor, câmera 360 graus, sensor de ponto cego e sensor de tráfego cruzado. As maçanetas são na cor do veículo, como eu falei, é um preto atitude. Na coluna B esse detalhe em preto fosco e aqui essa parte toda cromada que faz a silhueta ali na segunda porta e contorna todo o carro. Na parte do teto aqui nós temos o rack com esse detalhe cinza metálico. Na roda traseira esse detalhe aqui também em preto fosco e a suspensão é do tipo independente Wishbone e também discos nas 4 rodas. Aqui na terceira coluna nós temos o detalhe aqui em black piano e toda a parte envidraçada que se destaca com essa parte preta e os vincos bem aparentes daqui na parte lateral, que agora eu quero abrir a imagem para mostrar os detalhes para vocês. Na parte traseira do modelo, os detalhes começam com os 4 pontos do sensor de estacionamento traseiro com um alerta de proximidade no painel. Ela recebeu um facelift também na parte traseira com esse vinco aqui em formato de C, com essa peça em preto fosco, da mesma forma também como no modelo Diamond. Mais abaixo nós temos essa peça em black piano com esses vincos bem aparentes que também se destacam mais na cor branca. E as lanternas que saem aqui da lateral, vindo até a tampa traseira, e o sistema de iluminação aqui é em LED, com esses detalhes aqui que ficam bem aparentes, com uma moldura também em black piano. Na tampa traseira nós temos esse vinco bem aparente e a inscrição Toyota SW4 e o logo cromado. Aqui nós já temos a inscrição GR Sport e o detalhe aqui, limpador do vidro traseiro, aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem, o aerofólio que é integrado e a antena Shark Fin. E um detalhe aqui que pouco se nota, essa parte aqui em black piano também já ficaria destacado aqui em branco mais acima. Realmente o preto fica mais sóbrio e já no branco já destaca. Também todo esse friso aqui em black piano que já se destacaria no branco. E para fazer a abertura aqui do porta-malas, duas opções: chave presencial no bolso, ou você aperta o botão que está aqui, ou passa o pé aqui embaixo que nós temos o sensor e ela vai fazer a abertura automática aqui do porta-malas, que tem capacidade para 500 litros. Essa é a versão com 7 lugares, não tem opção com 5 lugares na versão GR Sport. Então você utilizando a terceira fileira como está esse banco, você teria aqui nesse espaço em torno de 180 litros. E aqui nós temos cinto de 3 pontas e encosto de cabeça, iluminação halógena também, a parte aqui com alça no teto e saída de ar-condicionado para quem vem aqui na terceira fileira. Também porta-copos que você consegue estar utilizando ali, então tem um ajuste também de inclinação para poder ter mais conforto. Uma tomada 12 volts, ganchos aqui do lado esquerdo e direito, e aqui você consegue estar puxando para o kit de ferramentas para você fazer a troca do pneu se necessário. Esse aqui é um modelo que tem um sistema JBL e o subwoofer fica posicionado aqui na tampa traseira, que tem todo esse detalhe em preto fosco, a alça para você fazer o fechamento, ou aperta o botão e ela faz o fechamento automático. Aqui também ela tem um sensor aqui que quando você encosta as costas ou numa parte do corpo, ela vai parar o fechamento automaticamente também. Câmera 360 graus aqui de ré, que depois vou mostrar para vocês. A quinta roda que fica posicionado aqui no modelo, que não tem diferença de perfil para você fazer a troca. E ela tem também a capacidade de carga para 3,5 toneladas e assistente de reboque. Vamos supor que num vento lateral, uma frenagem mais brusca que você está fazendo no modelo, ela vai contrabalancear essa carga para trazer mais segurança para você que está dirigindo o modelo. Falando em segurança, ela tem a lanterna de neblina traseira também para trazer mais visibilidade. E no teste de colisão, Latin NCAP, ela conta com 5 estrelas e 7 airbags no total. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros.
Antes de mostrar a fileira do banco traseiro, eu quero falar de um detalhe desse carro. Ela tem suspensão com ajuste esportivo, por se tratar da linha Toyota Gazoo Racing. E a fileira dos bancos traseiros, ela tem um entre-eixo de 2,74 m. Eu coloquei o banco do motorista aqui todo para trás, ela tem um estribo para que facilite para que eu suba no veículo aqui. E olha praticamente a questão do espaço aqui, ó, de 4 a 5 dedos, mesmo colocando o banco todo para trás. O teto é preto, com as alças no teto, iluminação em LED, e aqui quem vem aqui atrás vem com bastante conforto. Nós temos a regulagem aqui do fluxo do ar-condicionado, modo automático, ou eu consigo desligar o ar-condicionado que sai aqui do lado direito e esquerdo, tanto na segunda e terceira fileira. Aqui nós temos portas revistas, tanto do lado do motorista e passageiro, esse gancho que você pode estar abrindo aqui, colocar uma sacola, uma bolsa, para que não fique solto no interior do veículo. A parte aqui também, com o revestimento dos bancos, ele é misto, com uma parte em couro e aqui em ultra suede, em alcântara, com esse detalhe preto e os pingos aqui que são vermelhos. E aqui o detalhe também, nós temos a parte aqui com essa parte metálica, né? Também o detalhe aqui com o nicho que você consegue estar utilizando e duas tomadas USB do tipo C nessa versão GR Sport e também Diamond. Deixa eu descer aqui para mostrar um detalhe interessante para vocês. O carro é um conceito esportivo para uso em off-road e a Toyota Gazoo Racing mandou um kit de emergência aqui com lanterna em LED, luva, cabos para você fazer ignição para passar um perrengue, também a cinta. E aqui, ó, nós temos um calibrador eletrônico para você ligar na tomada 12 volts ali, para poder estar utilizando aí em off-road, caso você passe alguma dificuldade. Kit interessante. Aqui o detalhe também, cinto de 3 pontas e encosto de cabeça para todos os ocupantes. Detalhe também, com descansa-braço, com a opção do porta-copos aqui, apertando esse botão com duas opções. Isso é legal viajando aí com 4 ou 6 pessoas. Isofix com a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo e direito, e apertando essa parte aqui com a alça, você consegue escamotear o banco tanto do lado esquerdo e direito, para você ter acesso aqui na terceira fileira. E um detalhe interessante, você aperta essa parte aqui do trilho e consegue colocar o banco mais para frente, como eu vou mostrar para vocês aqui. Olha a diferença de ângulo, para você aqui se locomover entre 7 lugares e trazer mais conforto, facilita. Também ajustando essa alça, você consegue colocar a inclinação dos bancos para frente e para trás. Olha a diferença daquele banco para esse banco, não usando a terceira fileira. Quem vem aqui na segunda vai vir com mais conforto nessa questão. Aqui na parte da porta, todo o revestimento em couro com a linha aparente aqui vermelha, e aqui esse detalhe também bem macio ao toque em couro. Aqui já é com plástico rígido preto fosco, a inscrição SW4, esse detalhe também cinza metálico. Puxador cromado, e aqui nós temos esse detalhe em black piano, onde fica o acionador do vidro elétrico com uma função auto-down, ele sobe com um toque só. Um nicho na lateral da porta, porta-garrafas e o alto-falante aqui na porta da SW4. A sua chave ela é do tipo presencial, com uma inscrição GR. Virando aqui do outro lado temos esse botão vermelho para você acionar, para encontrá-la no estacionamento de uma maneira mais fácil. Ela vai soar o alerta e a abertura da tampa traseira. Também alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta colocar a chave no bolso ou na bolsa, apertar esse botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso à SW4 através da Smart Entry, que eu quero mostrar os detalhes na fileira dos bancos dianteiros. Aqui você tem ajuste elétrico, tanto do lado do motorista e passageiro, então você consegue colocar para trás, para frente, ajustar aqui o ângulo da altura das pernas, ajustar a altura do banco e também ajustar com esse botão a inclinação das costas para você deixar de acordo com o seu conforto. A inscrição GRSW4 e os pedais aqui que tem esse detalhe em aço escovado nessa versão esportiva da Toyota Gazoo Racing, que eu quero mostrar os detalhes aqui para vocês no interior da SW4 GR Sport 2024, que já está em funcionamento, uma tela digital aqui em TFT de 4.2 e a novidade, uma multimídia com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay, sem fio, 9 polegadas, sistema Harman Kardon e aqui a inscrição JBL do seu sistema de som, que são 11 alto-falantes com um subwoofer lá na tampa traseira que eu mostrei para vocês há pouco tempo. Aqui nós temos 4 botões físicos e o volume aqui ao lado,
uma multimídia que ficou bem intuitiva ao toque, uma parte de mídia para você fazer a conectividade aqui com rádio AM, FM, USB, Bluetooth e projeção de tela. Voltando aqui, informações do veículo, nós temos aqui informações de rota, velocidade média, o tempo decorrido, quanto que eu tenho de autonomia de combustível e comparação de consumo e histórico de consumo para que você faça o acompanhamento também. Referente a telefone, para você fazer a conectividade via Bluetooth, para fazer o atendimento de telefone celular ali no volante multifuncional e configurações gerais, dispositivos, som que você consegue fazer equalização, sistema e informações de configuração do veículo. Aqui a novidade, Android Auto e Apple CarPlay, que você consegue fazer a conectividade via sem fios. Se o seu telefone tiver disponível essa parte, você consegue fazer a conectividade. Isso é bem interessante, mudou muito. Clicou aqui, ela vai fazer o pareamento e pronto, bem simples e rápido, sem fio. Aqui no console central, todo detalhe em black piano e preto fosco. Ar-condicionado digital, duas zonas. Uma temperatura aqui para o lado do motorista, outra temperatura aqui para o lado do passageiro. Aquecedor do vidro traseiro, aqui você consegue estar aumentando e diminuindo o fluxo, onde você direciona esse fluxo, reuso da ventilação no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora, e nesse botão você liga o ar-condicionado da segunda e terceira fileira. Esse detalhe aqui com a parte bem macia ao toque em couro com a linha aparente e a parte aqui cinza metálico. E aqui o botão Start Stop com uma ignição GR aqui para você fazer a ignição no veículo. Detalhe aqui também da tração 4x2, 4x4 e 4x4 reduzido no veículo, e esse botão que faz parte aqui do declive, ajuda para você fazer uma descida ali em off-road, com pedras mais soltas, lama, ela vai identificar qual roda que tem mais aderência ao solo, para que você faça uma descida com mais segurança. Isso é interessante. E também aqui uma tomada aqui USB para você fazer a conectividade de um pendrive ou do seu celular para carregar, e uma tomada 12 volts. Novidade aqui também, recarregamento de celular por indução sem fio. Se o seu smartphone for compatível com essa tecnologia, você coloca ele aqui na base, ele vai fazer o recarregamento. Todo o detalhe aqui em cinza metálico, como vocês podem ver, e essa parte aqui com a inscrição em carbono. Apertando o botão, dois porta-copos para você fazer a utilidade, e aqui a parte do câmbio que é automático do tipo sequencial, de 6 velocidades. Câmera de ré, que eu vou colocar aqui. Câmera 360 graus, aqui câmera traseira. E você está escutando esse alerta? Sensor de tráfego cruzado, isso é interessante. Então nós temos o posicionamento aqui 360 graus, apertando esse botão você coloca só na parte traseira para aumentar o ângulo, né? E nós temos aqui a inclinação também das guias dinâmicas para favorecer aqui na parte de estacionamento também, isso favorece. E colocando na opção P ou neutro, apertando a tecla VIN que nós temos aqui no painel, você apertando uma vez ela vai mostrar a frente do veículo, como vocês podem ver, e apertando mais uma vez o lado esquerdo e direito que estão posicionados nos retrovisores. Apertando mais uma vez, ela volta ali para a tela inicial. Descendo o câmbio aqui para o modo Drive, nós temos as trocas manuais aqui para o lado esquerdo, para frente da primeira à sexta, para trás as reduzidas facilitam numa descida de serra, num freio para utilizar como freio motor, ou para colocar uma marcha mais para baixo para ficar com giro mais cheio no motor. Um detalhe interessante que eu quero mostrar para vocês, falei do sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Então quando você se aproxima aqui do objeto, ela vai aparecer aqui o alerta de proximidade, tanto na parte traseira e dianteira. Isso favorece para você que está utilizando o veículo e traz mais segurança. Freio aqui de estacionamento que continua sendo manual, a inscrição GR com a numeração aqui 2049 e os modos de condução, modo de economia, modo normal, modo esporte. O modo esporte ele vai trazer um giro maior ali ao motor, porque ela vai fazer a troca sequencial de uma maneira mais rápida, para que você fique com o motor mais cheio. Aqui nós temos o botão para estar ligando o sistema de tração e estabilidade, lembrando que ela tem assistente de rampa e freio ABS com EBD e também IBAS, e o bloqueio do diferencial traseiro que ajuda em off-road para fazer a utilização. Descansa-braço revestido em couro com a linha vermelha, isso você vai ver por todo o carro, e todo espaço para você estar utilizando aqui no interior, caso você necessite. Aqui nos bancos dianteiros, o revestimento aqui, como eu falei para vocês, é misto, uma parte em couro com a linha aparente, e aqui já em ultra suede alcântara, com um detalhe aqui preto e os pontos vermelhos, caso vocês consigam enxergar. Vem até aqui a parte de cima, a inscrição GR,
e aqui a parte lateral para trazer mais conforto, regulagem de altura do cinto de segurança, alça no teto e o quebra-sol com a opção do espelho com a iluminação halógena, tanto do lado do motorista e passageiro. Nós temos aqui retrovisor fotocrômico, vai reduzir o reflexo de um farol com um carro alto atrás de você à noite, é um item de segurança interessante. E aqui no teto, porta-óculos, iluminação aqui em LED e esse botão que você aciona para estar ligando e desligando o alarme volumétrico no seu interior. Facilita para que não dispare o alerta caso você deixe algo que se mova aqui dentro do veículo. Porta-luvas aqui é revestido em couro, com uma inscrição SW4 que você aperta aqui, já abre esse porta-luvas menor, que tem uma parte climatizada ali do ar-condicionado, que você puxa a travinha ali e mantém climatizado uma fruta ou uma bebida para o seu consumo. Mais abaixo nós temos o outro botão com um porta-luvas ainda maior, para você fazer a utilização também. E o detalhe aqui com porta-copos para fazer a utilização. Difusor no ar-condicionado ali, que nós temos o detalhe ali cinza e também alças aqui para o passageiro e o tweeter e alto-falante do sistema JBL. Todo o acabamento aqui da parte do painel é preto e aqui com a parte em black piano com relógio digital, que facilita para você dar uma olhada aí no relógio para não dar partida no carro. Parte aqui é em preto fosco com plástico rígido e aqui já é em couro com essa linha aparente vermelho. Os detalhes aqui na porta do motorista, todos os comandos aqui são iluminados, os 4 vidros elétricos com a função auto-down, ele sobe com um toque só, trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento elétrico aqui do retrovisor, também a regulagem elétrica do retrovisor, tanto do lado esquerdo e direito. Porta-copos aqui para o lado do motorista e aqui, como vocês podem ver, inscrição JBL aqui, tanto no alto-falante e também no tweeter. E a alça para o motorista facilitar para que ele suba também aqui no veículo. No painel, nós temos os detalhes aqui, ó, para estar ligando e desligando os sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, a tecla IDLEAP, ela vai posicionar a marcha lenta do motor em dias mais frios para facilitar na partida. Aqui para estar desligando a abertura da tampa traseira ou fazendo a abertura da tampa traseira. A tecla VIN, como eu falei para vocês anteriormente. E aqui o botão referente ao sistema DPF, que é o filtro de micropartículas de diesel. Ele funciona de forma automática, você vai perceber que ele vai aumentar a rotação ali do motor e o processo demora mais ou menos aí de 8 a 10 minutos. Ou ele aparece uma mensagem aqui no painel e você aperta a tecla para que ele faça de forma manual. Mais abaixo aqui a abertura do cofre do motor e a abertura também do tanque de combustível. Sua direção continua sendo hidráulica, com ajustes de profundidade e ajustes de altura, a inscrição GR com esse detalhe cinza metálico e todo o acabamento aqui em couro com a linha aparente vermelha. Esse volante que é multifuncional, com os comandos aqui de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth. Aqui do outro lado já são os comandos do computador de bordo que você consegue estar fazendo ali no painel do veículo. Mais abaixo aqui nós temos Toyota Safety Sense. Esse faz parte do ACC, que é o controle de velocidade de cruzeiro adaptativo. Vamos supor que você setou a 100 km por hora e um carro reduziu à sua frente a velocidade e você não percebeu, ela vai se igualar à velocidade do carro que está à frente. Esse outro botão aqui faz parte da mudança de faixa involuntária. Vamos supor que você não deu seta para o lado esquerdo ou direito, ela vai também dar um alerta sonoro e visual informando que você está saindo da faixa de rodagem para que você volte e permaneça nessa faixa. E alerta aqui referente ao pré-colisão. Ela vai identificar pedestres, ciclistas e também veículos, e ela vai, numa atitude ali de risco, se você não presenciar à sua frente, ela vai dar um alerta sonoro e também visual, e se você não tomar uma medida ali agressiva para sair da parte de risco, ela vai também fazer a frenagem automática para evitar que você tenha uma colisão ou danos mais severos para você que está conduzindo o veículo. Isso é interessante. Mudanças aqui no volante pelo pedal shift, e no painel nós temos a iluminação aqui em branca com os detalhes vermelhos, e aqui conta giros, arrefecimento do motor, o medidor do tanque de combustível que são 80 litros e o velocímetro. Aqui nós temos duas partes em LED contornando aqui a tela de 4.2, que temos aqui seletor do câmbio automático, temperatura exterior, relógio, odômetro total, trip A e trip B. Colocando para baixo aqui o comparativo de consumo, também a autonomia referente ali, ela está mandando até reabastecer o veículo. Colocando para baixo indicador de economia com tempo de partida, cruzeiro, o tempo que o veículo ficou parado, comparação de consumo
e também a parte aqui com consumo médio instantâneo que você tem no veículo. Aqui você colocando aqui para o lado direito ou esquerdo, ela vai informar aqui o ângulo das rodas para você não encostar na guia ou em off-road, favorece. E também velocímetro digital. Colocando para o lado direito uma bússola informativa, para o lado direito mais uma vez uma pasta de música e aqui os sistemas de segurança que você pode estar ligando e desligando que ela tem informativo. Aqui nós temos os informativos no carro, tudo que é mensagem importante vai aparecer aqui na parte da aba do painel e colocando para o lado direito mais uma vez as configurações e descendo aqui para o BSM eu consigo ativar aqui, como eu falei para vocês, sensor de ponto cego e também alerta de ponto cruzado. Esses foram os detalhes que eu mostrei para vocês da SW4 GR Sport Turbo Diesel 2024. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido um vídeo aqui no canal.